Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo do Livro dos Espíritos pelo Centro Espírita Ibirajara. O nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos. Nós estudamos então o Livro dos Espíritos do Allan Kardec de forma sequenciada. A cada sexta-feira, um palestrante, um estudioso do Livro dos Espíritos vem trazer aí um trecho a exame. E hoje nós vamos então encerrar a parte ali do Livro dos Espíritos que fala da emancipação da alma, né? E aí é um artigozinho de Kardec, não é exatamente uma pergunta, é um ensaio chamado Resumo Teórico do Sonambulismo, do Êxtase e da Dupla Vista, que foram os tópicos que o Kardec examinou, né, por último nesse capítulozinho aí, capítulo 8 da parte segunda. Então Kardec aqui faz algumas análises sobre esses fenômenos, né, um breve resumozinho teórico do que são esses fenômenos. Deixa eu só ajeitar aqui a minha tela direitinho. Vamos começar. Abrir o nosso estudo, então, vou abrir uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, ao acaso, para a gente poder iniciar o nosso estudo da noite. Sede Perfeitos, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Tá, em São Mateus, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Vamos fazer uma oração. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais da Casa de Ibirajara, aqui estamos mais uma vez reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos, dessa doutrina abençoada que nos descortina a verdadeira essência da vida, a nossa vida espiritual. Que durante esses breves instantes possamos ficar atentos para absorver os melhores conteúdos e para melhor absorver esses conteúdos, levando sempre em consideração que a nossa existência é uma existência espiritual, um corpo material. E traduzindo esses conteúdos em sentidos que auxiliem a viver uma vida mais tranquila e mais equilibrada, buscando sempre amar os amigos, os inimigos, colocando em prática o mandamento maior que Jesus Cristo nos ensinou. De então permissão aos nossos mentores amigos, a Ibirajara, a Djalma, a Diogo da Cruz, iniciamos o nosso estudo na noite de hoje. Bom, como eu falei aqui para vocês, né, é o item 455, seria o equivalente a uma pergunta, mas que na verdade é um ensaio que Kardec faz sobre os itens do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Né? O sonambulismo, o êxtase e a dupla vista, eles são itens aí do capítulo 8, da parte segunda do Livro dos Espíritos, que fala da emancipação da alma. Há umas 2 ou 3 semanas atrás, eu também estive aqui nesse espaço, né, falando sobre sono e sonho e
acho que era sono, sonho, o, o meu item de estudo também, lá das primeiras partes ali desse capítulo, também tive a oportunidade de falar um pouco sobre esses fenômenos de emancipação da alma, né, que nada mais é os momentos em que a alma, o espírito encarnado no corpo material, se emancipa do corpo e tem experiências fora do corpo, né, porque nós acreditamos que é o nosso corpo, não é o nosso corpo, não é o nosso cérebro que produz a nossa mente, né? Como a doutrina aí materialista, monista materialista pregoa, né? Nosso espírito não é um fruto da nossa mente, né? Antes de tudo, na verdade, a origem está no espírito. Nós somos espírito, somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus, e os nossos corpos, eles nada mais são do que veículos transitórios do nosso espírito para a nossa evolução espiritual, nosso crescimento, amadurecimento espiritual. Então, é possível que o nosso espírito encarnado, a nossa alma, nós, né, consigamos, a nossa essência consiga, às vezes, se emancipar do corpo e tenha experiências aí fora do corpo. Então foi sobre isso que Kardec ali inquiriu os espíritos e foi sobre isso os estudos aí de todas as semanas anteriores a essa. Quem quiser fazer o estudo retrospectivo é só olhar aí no histórico da nossa página, no Facebook, no YouTube aí do nosso Centro Espírita Ibirajara, que vai ter todos os itens aí. E pode, obviamente, recorrer à leitura da própria obra, que, sem dúvida alguma, é o ideal que se faça, né? Então, aqui, o Kardec ele vai começar a fazer umas análises, meio que um resumo de tudo aquilo que os espíritos trouxeram como resposta às suas indagações aí nos itens anteriores, tá? Então eu vou lendo e vou comentando, porque eu acho importante a gente conhecer o texto, a gente ter o texto. Então, se vocês puderem de repente abrir aí o livro e ler comigo, também isso vai ser muito importante de fazer, muito legal de fazer. Sonho com um dia que eu domine as técnicas de edição e que eu consiga colocar do meu ladinho aqui um quadrinho com os textos que eu vou lendo, interagir com isso. Mas vamos lá, é uma meta, em algum momento eu consigo atingir, mas enquanto isso não acontece, peço a caridade de vocês aí, me acompanhem então a leitura, peguem o Livro dos Espíritos e abram lá no capítulo 8 da parte segunda, o último item do capítulo 8, que é o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, é o item 455, que seria o equivalente à pergunta 455, tá? Começa então o Kardec. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Certas pessoas dotadas de organização especial, porém, podem ser provocadas artificialmente pela ação do agente magnético. O que é sonambulismo? O que ele está falando aí? Né? Sonambulismo é aquele negócio que a gente está acostumado a ver nos filmes infantis, a pessoa, né, ficar andando assim e tem que tirar as coisas da frente dela para ela não cair. O que é esse sonambulismo? Você não pode acordar, senão a pessoa morre, né? Tem umas lendas aí cercando essa coisa do sonambulismo. Na verdade, são fenômenos em que a pessoa está ali com o seu corpo material num estado de aparente sono, né? Mas o corpo, então, de alguma forma, né, está interagindo como se estivesse acordado, né? E eventualmente as pessoas nem se recordam das coisas que fizeram quando despertam, né? Quando isso acontece, é muito comum que esteja ocorrendo um fenômeno de emancipação da alma. E como a emancipação da alma ela nunca é completa, né? O espírito não, o vínculo com o espírito do espírito com o corpo permanece pelos laços fluídicos, o cordão de prata, todas aquelas coisas que André Luiz aí nos conta na obra dele. Então, às vezes, isso repercute no próprio corpo físico, né? Então, às vezes, a pessoa está em estado sonambúlico
e fala, e às vezes tem revelações, e o Kardec se debruça sobre isso, porque esses fenômenos eram estudados naquela época, né? Eu nem sei como é hoje em dia, se a ciência ainda se ocupa disso, mas naquela época era algo que se estudava, né? O que era esse fenômeno do sonambulismo, né? Sonâmbulo, a própria palavra diz ambular, né? Ambulismo, sonâmbulo, âmbulo, a pessoa que anda, a pessoa ambulante, que anda mesmo estando com a aparência de sono, né? Mas a pessoa não só anda, também pratica aí outros atos. Então, como que funciona isso, né? Então, Kardec está ali falando um pouquinho daqueles conceitos iniciais, sonambulismo natural, sonambulismo magnético, são coisas que ele já examinou ali anteriormente nas perguntas, aqui ele está só fincando as bases do que ele vai começar a desenvolver, está introduzindo para o que ele vai começar a desenvolver depois, né? E aí ele vai continuar ali desenvolvendo. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado enquanto o outro é espontâneo, né? O magnético você precisa ali de uma ação de um magnetizador, que uma pessoa que consiga manipular ali as energias fluídicas e provocar um estado sonambúlico no paciente, na pessoa que está ali à sua frente. O sonambulismo natural constitui fato notório, que ninguém mais se lembra de pôr em dúvida, não obstante o aspecto maravilhoso dos fenômenos a que dá lugar. Porque seria, então, mais extraordinário ou irracional o sonambulismo magnético, apenas por produzir-se artificialmente, como tantas outras coisas, né? Então ele está perguntando o que tem de diferente aí, né, do natural, do magnético. O magnético é mais incrível, né, é mais maravilhoso aí porque ele é produzido artificialmente. E aí ele responde: os charlatões o exploram, dizem, razão a mais para que não lhe seja deixado nas mãos, né? Aí ele vai começar a desenvolver. Quando a ciência se houver apropriado dele, muito menos crédito terão os charlatães junto às massas populares. Enquanto isso não se verifica, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato e contra fatos não há raciocínio possível, vai ele ganhando terreno, apesar da má vontade de alguns no seio da própria ciência, no qual penetra por uma imensidade de portinhas, em vez de entrar pela porta larga, quando lá estiver totalmente, terão que aceitá-lo sem contestação. Então ele está fazendo uma defesa aí de se estudar cada vez mais esse fenômeno, para que isso não caia aí nas mãos de charlatães, né? Que quanto mais você conhece algo, melhor você domina aquilo e você consegue conferir maior seriedade ao fenômeno e as conclusões que você tira dele, né? Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico, é uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos que caracterizam é o da clarividência, independente dos órgãos ordinários da vista. Fundam-se os que contestam esse fato em que o sonâmbulo nem sempre vê, e a vontade do, a vontade do experimentador, como com os olhos. Então, ele está colocando aqui esse fenômeno da vidência que a pessoa tem, mesmo estando ali em estado sonambúlico, né? Alguns sonâmbulos relatam situações que eles estão vendo. Então, como pode ver se os olhos estão ali, naquele corpinho, muitas vezes fechados, em estado de sonambulismo? Será de admirar que difiram os efeitos quando diferem os meios? Será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há um instrumento? A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as suas. Cumpre julgá-las em si mesmas e não por analogia. Então, quando você está falando de uma visão do espírito, você não pode querer estudar essa visão da mesma forma como você estuda a visão que nossos olhos são capazes de produzir, né? Então, cada coisa no seu devido lugar. É isso que o Kardec está colocando aqui. De uma causa única se originam a clarividência do sonambulismo magnético e do sonâmbulo natural, porque ele está falando lá desde o início que o que difere
Sonambulismo magnético do natural é só que um é provocado, artificial, outro é natural. É um atributo da alma, essa clarividência. Uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós, e cujos limites não são outros senão os assinados à própria alma. Então, essa clarividência é uma faculdade desse espírito encarnado. Nós, quando estamos no mundo espiritual, nós vemos, nós interagimos, nós sentimos, mas o nosso perispírito tem uma organização diferente do nosso corpo material, né? Os nossos sentidos eles são muito mais aguçados. A nossa visão ela não é só circunscrita aí aos nossos órgãos de visão, né? É uma coisa até meio difícil da gente imaginar, mas é o que os espíritos nos contam. No caso da visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo, como por meio de um telescópio. Vê as presentes, como se achasse no lugar onde elas existem, porque sua alma, em realidade, lá está. Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação, até que a alma volte a habitá-lo novamente. Em separação parcial da alma e do corpo, perdão, constitui essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal, suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinida. É aquilo que eu falei, né? Você só tem a separação ali total do corpo e da alma com a desencarnação. Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, normalmente quando aquela se entrega a um trabalho ativo. Então, quando a alma está em trabalho ativo no plano espiritual, nesse estado sonambúlico, o corpo experimenta também essa sensação de fadiga quando desperta. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada, né? Não é nossos olhos como no corpo físico. Eis porque os sonâmbulos não lhe pode marcar órgão especial. Vêm porque vêm, sem saberem o motivo nem o modo, uma vez que para eles, na condição de espíritos, a vista carece de foco próprio. Se se reportam ao corpo, esse foco lhes parece estar nos centros em que maior é a atividade vital, principalmente no cérebro, na região do epigástrio. Preciso estudar onde é essa região, também não sei. Ou no órgão que considerem o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringidos seus conhecimentos e faculdades conforme o grau da perfeição que haja alcançado. Ainda mais restringidos os tem quando ligado à matéria, a cuja influência está sujeito. É o que motiva não ser universal nem infalível a clarividência sonambúlica. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais desfiada seja do fim visado pela natureza e transformada em objeto de curiosidade e de experimentação. Então, você tem a questão da visão, você tem a questão aí da lucidez, né? Nem sempre o espírito vai ter uma vivência completamente lúcida desse estado sonambúlico, né? Porque a sua evolução espiritual ainda não permite isso. Então, às vezes, ele pode até estar sujeito a alguns engodos, a certas situações. Se a pessoa ficar muito ali atenta a esse fenômeno em si e não ao que essa faculdade se apresenta como possibilidade de trabalho para ela, às vezes isso pode ocorrer, né? Da pessoa cair em engodos e ficar ali muito fascinado por essas questões todas que ela está vendo e não está enxergando o sentido, o objetivo daquilo. No estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não encarnados, comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos, que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como o fio elétrico. O sonambulismo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio de palavra articulada. Ele os sente e adivinha, é o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências
da atmosfera moral que o envolve. Essa também é a razão por que uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos mais ou menos malevolentes lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades, que, por assim dizer, se contraem, só se desdobrando com toda a liberdade num meio íntimo simpático. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeitos idênticos ao do contato da mão na sensitiva. Então, essa sensibilidade vibratória, fluídica, aí fica muito mais exacerbada, né, com o sonâmbulo. Então, a visão, a lucidez, a sensibilidade, né, assim, são todas essas características ali que o sonâmbulo vai podendo experimentar de uma forma mais intensa quando está nesse estado aí sonambúlico. O sonâmbulo vê, ao mesmo tempo, o seu próprio espírito e o seu corpo, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que se representam, a dupla existência, que lhe representa a dupla existência corpórea e espiritual, existências que, entretanto, se confundem mediante os laços que as unem. Nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação, e essa dualidade faz que muitas vezes fale de si como se falasse de outra pessoa. É que ora é o ser corpóreo que fala ao ser espiritual, ora é este que fala aquele. Em cada uma de suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimento e experiência, né, de acordo com as suas encarnações ali. Então você tem acréscimos de conhecimento e de experiência. Esquece-os parcialmente quando encarnado em matéria por demais grosseira, porém dele se recorda como espírito. Assim que certos sonâmbulos revelam conhecimentos acima do grau da instrução que possuem e mesmo superiores às suas aparentes capacidades intelectuais. Portanto, da inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quando desperto, nada se pode inferir com relação aos conhecimentos que porventura revele no estado de lucidez. Conforme as circunstâncias, é o fim que se tem em vista e o fim que se tem em vista, ele os pode aurir da própria experiência, da sua clarividência relativa às coisas presentes ou dos conselhos que receba dos outros espíritos. Podendo o seu próprio espírito ser mais ou menos adiantado, possível lhe é dizer coisas mais ou menos certas. Então, também essa própria experiência ali da recordação, das coisas que o espírito traz na sua bagagem, na sua memória perispiritual, também às vezes pode ficar comprometido um pouco por essa questão da evolução moral e da sua maturidade espiritual, né? Pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma, e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação, aquilo que eu falei no começo. Abre-nos, dessa maneira, o livro do nosso destino. Às vezes o Kardec é poeta, né? Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que vê, mas não com os olhos do corpo. Vê-se a si mesmo e se sente transportado ao lugar onde vê o que descreve. Lá se acha, pois, alguma coisa dele. E não podendo essa coisa alguma ser o seu corpo, necessariamente é a sua alma ou espírito. Começa poeta e termina cartesiano, né? Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma mentira, de uma metafísica abstrata, ininteligível em busca de causas da nossa existência material, Deus cotidianamente nos põe sob os olhos ao alcance da mão os mais simples e patentes meios de estudarmos a psicologia experimental. O êxtase. O êxtase é o estado em que a independência da alma com relação ao corpo se manifesta de modo mais sensível e se torna de certa forma palpável. No sonho e no sonambulismo, o espírito anda em giro pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra em mundos desconhecidos. O dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem que todavia lhe seja lícito ultrapassar certos limites.
Porque se os transpusesse total... Perdão. Porque se os transpusesse totalmente, se partiria, perdão, os laços que prendem ao corpo. Cerca-o, então, resplandecente e desusado fulgor. Inebriam-se harmonias que na terra se desconhecem, indefinível bem-estar o invade. Goza antecipadamente da beatitude celeste. E bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. Isso me lembra um relato do Chico Xavier, quando ele visitou nosso lar, em desdobramento assim, pela primeira vez. Ele tinha sofrido alguns ataques na época da publicação do nosso lar e ele mesmo passou a duvidar daquilo. E o Emmanuel falou: então vamos lá, que de noite, quando você dormir, eu vou te levar ao nosso lar para você ver se o que você escreveu é uma mentira. E aí Chico adormeceu, Emmanuel fez ali um sonambulismo magnético no Chico, e o Chico foi em desdobramento espiritual até nosso lar. E no momento em que ele viu o Ministério da União Divina, que é um dos ministérios do nosso lar ali, onde são tomadas as decisões mais importantes na colônia e tem uma conexão ali com os planos mais superiores da espiritualidade, ele era meio que circundado por uma aura, né, uma energia que o Chico quis adentrar e o Emmanuel falou que não poderia. Aí ele está falando disso aqui, desses limites que o espírito em êxtase não consegue acessar. É um pouco isso aqui também. Porque se ele cruzasse ali aquele espaço, ele iria romper o fluido, seu cordão de prata, e ele iria desencarnar, né? Aquele não era o momento. Então é isso, vamos seguir aqui. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica-lhe somente, pode-se dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma se acha presa unicamente por um fio, que mais um pequenino esforço quebraria sem remissão. Nesse estado, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento apurado, que constitui a essência mesma do nosso ser imaterial. Inteiramente entregue a tão sublime contemplação, o estático com X, né, a pessoa que está em êxtase, encara a vida apenas como paragem momentânea. Considera os bens e os males, as alegrias grosseiras e as miseráveis desse mundo, quais incidentes fúteis de uma viagem cujo termo tem a dita de avistar. Dá-se com os estáticos com X o que se dá com os sonâmbulos. Mais ou menos perfeita pode ter a lucidez, o espírito mais ou menos apto a conhecer e compreender as coisas, conforme seja mais ou menos elevado. Muitas vezes, porém, há neles mais excitação do que verdadeira lucidez, ou melhor, muitas vezes a exaltação lhes prejudica a lucidez. Daí o serem frequentemente suas revelações um misto de verdades e erros, de coisas grandiosas e coisas absurdas até ridículas. Dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando o espírito não sabe reprimi-la, espíritos inferiores costumam aproveitar-se para dominar o estático, tomando com tal intuito aos seus olhos, aparências que mais o aferram às ideias do que nutre no estado de vigília. Então, às vezes os espíritos ali mal intencionados, né, plasmam certas imagens que a pessoa que está ali querendo acreditar que aquele espírito é Jesus, vamos supor assim, por mais que seja um falseamento claro, mas a pessoa está tão fascinada ali com aquilo, ainda tão ignorante, e acaba tomando aquilo por verdade, né? É isso que ele está falando aqui, que tem, tem sempre um espaço aí de subjetividade também, né? Há nisso um escolho, por isso que se deve conhecer, por isso que se deve estudar, por isso que se deve ter sempre a racionalidade ali operando, né? Para que a gente não caia vítima aí de engodos de encarnados e de desencarnados. Há nisso um escolho, mas nem todos são assim. Cabe-nos tudo julgar friamente
e pesar-lhes as revelações na balança da razão. A emancipação da alma se verifica às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido com o nome de segunda vista ou dupla vista, que é a faculdade graças à qual quem a possui ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. Percebe o que exista até onde estende a alma a sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. No momento em que o espírito da segunda vista, no momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado. O olho apresenta alguma coisa de vago, ele olha sem ver. Toda a sua fisionomia reflete como exaltação. Nota-se que os órgãos visuais se conservam alheios ao fenômeno, pelo fato de a visão persistir malgrado a oclusão dos olhos. Ele está falando aqui que existe também a possibilidade dessa dupla vista acontecer. O espírito está em vigília, mas mesmo assim está enxergando algo que esteja acontecendo em outro local, né? Isso se chama dupla vista. O poder da dupla vista varia, indo desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Quando rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos atos, a que se pode dar o qualificativo de precisão de golpe de vista moral. Mais um aí, termo de Kardec, né? Um pouco desenvolvida desperta os pressentimentos, mais desenvolvida mostra os acontecimentos que deram e estão para dar-se. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista, são efeitos vários ou modalidades diversas de uma mesma causa. Esses fenômenos, como os sonhos, estão na ordem da natureza. Tal a razão por que hão existido em todos os tempos. A história mostra que foram sempre conhecidos e até explorados, desde a mais remota antiguidade, e nele se nos depara a explicação de uma imensidade de fatos que os preconceitos fizeram fossem tidos por sobrenaturais. Então, uma aula, né, do Kardec aí sobre a emancipação da alma, né? A gente pensar em todas essas faculdades do espírito, estando ele encarnado ou desencarnado, nos descortina aí o quão amplo são os limites da nossa vida, né? Do que a gente entende por vida, né? Então, a importância da gente conhecer esses assuntos é justamente para que quando a gente se colocando mais consciente para esses processos, essas experiências elas se tornam muito mais proveitosas aí para o nosso amadurecimento espiritual, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido um estudo útil, embora ler seja um pouco massificante, mas eu acho muito importante que a gente não negligencie aí o texto do Kardec, né? Sempre um texto muito rico, com muitas nuances. Acho muito interessante como ele pega aí é, fatos e conhecimentos que sempre estiveram presentes na experiência humana, né? E os examine aí com uma lucidez científica, mas ao mesmo tempo sem perder a sensibilidade, sem deixar espaço para um questionamento mais metafísico e mais espiritual, né? Eu acho essa capacidade do Kardec de articular essas duas realidades muito nobre. Então vamos fazer uma prece para encerrar o nosso estudo. Deus nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa doutrina luz que nos guia, que nos acende um farol na escuridão do mundo, nos mostrando a realidade com sensibilidade e com lógica. Pedimos, Senhor, a tua proteção, a tua orientação, seja na nossa escalada espiritual, mas também na nossa vida terrestre, para que tenhamos êxito em todas as experiências que nos propomos. Ainda que fracassos ocorram,
que vejamos como aprendizado. Muito obrigado, Senhor, por não nos deixar ao desalento e à desorientação. Que possamos fazer bons usos desses ensinamentos. Nos proteja, nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja.